Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez. E só temos a agradecer a esta casa, agradecer a vocês, ouvintes, amigos, para estudarmos mais uma vez a nossa doutrina. Então, primeiramente, vamos aos avisos. Saudamos também quem está conosco pelo YouTube. Sejam bem-vindos. É um prazer muito grande estarmos juntos. Pedimos também que mantenham o seu celular desligado, por favor, que é para que não atrapalhe, né, as nossas vibrações neste momento tão importante para todos nós. E recomendamos não estacionar nas calçadas, perto do CELV. Como alternativa, temos um estacionamento na Rua Aracaju, que dá desconto aos frequentadores do CELV. O único senão é o pagamento apenas em dinheiro. Mas é baratinho e é melhor, né, do que deixarmos o carro na rua, ser guinchado. Tá bom? Obrigada. Agradecemos a todos. Grupo de Estudos do Livro da Codificação, GELCO. Participe do GELCO, estudo sequenciado das obras da codificação e da Revista Espírita. Obra da codificação é presencial. São as obras, né, da codificação. São aos domingos, de 10h30, e nas segundas-feiras, às 20 horas. E tem a Revista Espírita, que é online, às sextas-feiras, 20 horas. Mais informações e link para inscrição no site do CELV. Precisamos estudar, continuar estudando. Treinamento para aplicadores de passe. Agora, no mês de julho, todos os sábados de julho, teremos esse treinamento. Então, o requisito é ter muito amor no coração, estar frequentando regularmente o CELV, né, a nossa casa, participar ou ter participado de um grupo de estudo. Aí diz assim, poxa, tem que estar... porque a gente tem que entender o que é a nossa doutrina, o que é a educação espírita. Então, a gente tem que estar dentro dos estudos para poder entender o que é o trabalho de passe. Outras situações, conversar com a coordenação do DAN. Por ser um intensivo, não será permitido mais que uma falta. Será todos os sábados, no horário de 17h45 às 19h45. Inscrições no site ou em nossa livraria. Inscrições até... E até já foi, então, né? Hoje é 19? Inscrições foi até no dia 17. Mas, às vezes, né? A gente tem... diz assim, o brasileiro tem sempre um jeitinho. Não, é a casa. A casa, ela nos abraça tanto, com tanto amor, que quem sabe, é só conversar, né? Não é? Se tiver alguém interessado, tem mais uma oportunidade. Dia 17 terminou, mas hoje é 19, não é isso? E a casa está de braços abertos para quem quiser trabalhar nesse trabalho que eu acho assim, eu sou apaixonada pelo passe. Eu acho que é maravilhoso. A gente nos sente tão bem, nos faz assim um bem maravilhoso. Adoro. É interessante, né, que a gente diz assim, ela está falando porque está ali. Não, gente, é um bem que nos faz, a gente se renova. Não é, Ricardo? É muito bom. Fala, Ricardo. Eu particularmente, por fazer outras atividades aqui, eu fiquei um tempo sem aplicar passe, né? E faço aplicação, trabalho geralmente no grupo da assistência espiritual de quarta, né, de manhã.
E é interessante que, nessa quarta que passou, precisaram de aplicadores, assim como chamaram o nosso amigo Wilson, né? Então, e aí eu já estava há um certo tempo, né? E estou também nesse trabalho, nessa organização desse trabalho, já estava pensando nisso. E, nossa, é impressionante. A gente pensa que a gente está doando, mas a gente recebe muito mais do que doa. É impressionante. Viram, gente? Não é só eu que estou falando, não. Quem trabalha no passe sabe. E quem vai trabalhar, porque ainda tem muita gente que ainda vai trabalhar, se Deus quiser. Então, verá como é, assim, gratificante. E nessa segunda-feira, que é hoje, né, nosso estudo será Bem-aventurados os aflitos. A felicidade não é deste mundo. Com o nosso amigo Ricardo. Está aqui pronto, né? Isso aí. Então, sabemos que o ambiente já está preparado, mas vamos preparar nosso coração com uma página doutrinária, pedindo a Deus, né, para que nos conserve com a fé, com a esperança. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, a lição 123, 123, Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, versículo 15, capítulo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres. Esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona da infância em escalas pela juventude, madureza e velhice. É o porto da morte, é participar da criação. Pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em criança. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Cristo. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, após essas palavras, quem desejar fechar os olhos, vamos fazer nossa prece através deste amor que Jesus nos deixou e agradecer pelo dia, agradecer pelos raios de sol, pela vida. E dizemos assim: Pai de divino amor, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, o mentor desta reunião, desta casa, nossos mentores,
Só temos a agradecer por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que esta manhã seja de grande proveito para todos nós. Que possamos amadurecermos, Senhor, junto de Ti, com Teu amor. E só temos a agradecer mais uma vez por tudo, Senhor. Que Deus possa abençoar nossas famílias, nossos irmãos que estão pelas ruas, necessitados de um amparo. A todos seus filhos, necessitados desse carinho, Senhor, que só Tu sabe nos dar. Obrigada, graças a Deus. Então, passamos para nosso amigo Ricardo. Obrigada por estarmos aqui. Eu que agradeço. Bom dia a todos. E todo mundo tomou café da manhã, hein? Bom dia, né? Bem, hoje nós vamos estar fazendo um estudo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem capítulo 5 e tem 20. E eu gosto sempre de lembrar, quando a gente está estudando o Evangelho, da importância desse trabalho, né? Não só do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, mas principalmente por essa carta de amor que Jesus trouxe para a gente. Será que nós temos noção da importância do Evangelho? Eu gosto sempre de lembrar, quando nós falamos do Evangelho, eu gosto sempre de lembrar de uma passagem que está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3. Né? Obreiros da Vida Eterna, para quem não sabe, é o 4º livro que o André Luiz escreveu, né, com Chico Xavier. André Luiz, aquele do Nosso Lar. Né? Então, ele relata a sua experiência no plano espiritual, é como se fosse um repórter do plano espiritual para todos nós, apesar de ter sido médico aqui, enquanto estava encarnado. E esse livro, inclusive, ele fala dos desencarnes, né, especificamente da hora do desencarne, que é uma hora de tristeza, né? É uma hora de despedida que todos nós passamos. Mas ainda assim, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, ainda assim, nesse livro ele relata, ele está acompanhando a equipe dos mensageiros que estão auxiliando as pessoas no processo do desencarne, né? Então, muitas das vezes, por merecimento, quando alguém está desencarnando, vem uma equipe do plano espiritual para estar acolhendo aquele espírito que recém-desencarnado. E eles, para preparar o ambiente, né, eles receberam uma visita, e olha que interessante, uma visita de um espírito superior, de um espírito da esfera superior. Então, Nosso Lar, que está aqui circundado no nosso planeta, né? Vamos dizer assim, eu ouvi falar isso uma vez, é interessante, é o último nível do umbral, vamos chamar assim. Claro que não é aquele umbral que nós estamos conhecendo, mas está muito próximo do umbral, essa colônia do Nosso Lar, né? E eles recebem uma visita de um espírito superior. Imaginem aqui, só para a gente tentar entrar um pouco no assunto, imagine se a gente recebe a visita de um espírito superior. Vamos dizer assim, imagine se Bezerra de Menezes viesse aqui, Paulo de Tarso, né? Como é que seria? Às vezes a gente fica, né, eufórico com, de repente, um palestrante, outro que é conhecido, imagina um espírito superior. Então, lá também, eles ficaram eufóricos, eles prepararam o ambiente. André Luiz, inclusive, está no capítulo 3, essa parte. Ele percebe a preparação fluídica do ambiente para receber esse espírito, né? E aí, todo o trabalho tem seus desafios. Não seria diferente lá no Nosso Lar. Os organizadores do trabalho, aqueles que organizam, que estavam tendo a oportunidade dessa visita, aí eu lembrei agora o nome do capítulo é Sublime Visitante. Eles aproveitaram aquele momento, poxa, vai vir um espírito superior aqui, para tirar dúvidas, para pedir conselhos, para pedir orientação. E André Luiz relata muito bem nesse capítulo várias
dificuldades do trabalho que cada trabalhador ali, que estava na organização do nosso lar, traz para esse espírito. Entenderam? Então, vem o espírito, vários que estão ali na coordenação do nosso lar, aproveita aquela visita para tirar dúvidas. Poxa, eu estou com essa dificuldade aqui, aquela ali. E lá no capítulo, se quiserem ler, eles relatam as dificuldades. São dificuldades reais mesmo do trabalho, que nos preocupam. E aí o que acontece? Todas as perguntas, todas. Olha aí, bem lembrado, né? O reboque está aqui na porta passando por aí, tá? Se alguém deixou o carro na calçada, é uma boa hora de estar verificando, né? Daqui a pouco eu vou até comentar sobre isso, as nossas aflições, né? Mas, voltando aqui no assunto, cada pergunta, cada dificuldade que aqueles organizadores tinham, o espírito superior tirava um papiro fluídico, tirava uma resposta, todas elas do Evangelho de Jesus. As perguntas mais difíceis, as perguntas de soluções que ninguém encontravam, todas as respostas estavam no Evangelho. E aí o André Luiz percebe que as pessoas assim que ouviam as respostas, os organizadores, estavam com um sentimento assim meio de, não diria frustração, mas um sentimento assim de incredulidade, porque assim, questões tão difíceis, com respostas tão simples e diretas. E é claro, o Espírito Superior, né, ele teve a paciência de poder explicar. Mas percebam a importância desse livro, dessa carta, que está lá no Novo Testamento, né, que traz desde o cristianismo primitivo até os dias de hoje, nas mais diversas religiões cristãs, e nós temos a oportunidade de termos ainda interpretado pela espiritualidade, através da doutrina espírita, todas as dificuldades, todas as respostas do que precisamos, nós encontramos ali. Não seria tão difícil entender isso. Na própria doutrina espírita, nós falamos aqui do GELCO, né? Que é um grupo de estudo que estuda todos os livros da codificação. São 5 os livros. Isso é um estudo sistematizado. Também nós temos a apostila da Federação Espírita, que são 3 apostilas que estudam também, de outra forma, com uma outra técnica, todos os livros da codificação. São estudos que variam de 3 a 5 anos. Quando acaba esse estudo, existe um estudo aqui na doutrina espírita, no movimento espírita, chamado Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é o EAD. Né? Temos alguns grupos aqui de EAD. E olha que interessante. Praticamente os 3 primeiros livros, ou seja, vamos dizer assim, os 3 primeiros anos, o que nós estudamos? O Evangelho. Nós estudamos toda a doutrina, no estudo sistematizado, para depois nós mergulharmos no Evangelho. E olha, gente, é interessante, é impressionante como as palavras do Evangelho são profundas. Então, eu quis trazer essa introdução para a gente poder entender a grandeza. Quando nós resolvemos fazer o Evangelho lá na nossa casa e abrimos o Evangelho, por acaso, entre aspas, ou sequencialmente, nós estamos trazendo uma informação valiosíssima para a nossa família. Né? Então, começamos assim. E aí vem o capítulo 5, que talvez Eurípides Barçanufo dizia que das bem-aventuranças, essa, que é o bem-aventurado dos aflitos, ele, enquanto ainda católico, ele não conseguia entender as bem-aventuranças. Aí vem o capítulo 5, que fala assim, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos? Então vamos estar falando, de certa forma, sobre esse assunto hoje. E aí vem o item 20 dizendo, a felicidade não é desse mundo. Eu queria perguntar para vocês, o que para vocês é felicidade? Queria ouvir opinião, mas opinião sincera, não quero ouvir opinião da doutrina, não. Opinião sincera. O que para vocês é felicidade? Podem dizer, tá?
Momentos felizes. O que seria para a senhora um momento feliz? Ficar bem, ficar bem. Um sentimento, né? Uma sensação de alegria, poderia ser isso, né? Alegria e felicidade. Quem pode dizer mais? Procurar conhecermos a nós mesmos verdadeiramente. Paz. Paz na mente. Nossa, não tem ninguém materialista aqui? Nossa! Hein? Eu, por exemplo, penso assim, eu vou ajudar vocês. Eu, por exemplo, penso assim, um dia sem preocupação é um dia de felicidade para mim. Um dia sem desafio assim grande, sem sofrimento, sem dor, para mim isso seria felicidade. E aquela frase, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O que vocês acham? Muito dinheiro no bolso é uma coisa, muito dinheiro no bolso. E saúde para dar e vender, cheio de saúde. Quando a gente faz aniversário, o que a gente deseja para as pessoas? Felicidade? Saúde? A gente está falando disso. Muitos anos de vida. Vamos lá, estou instigando vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Da doutrina eu sei. Momentos, né? Momentos felizes. Alguém aqui gosta de ser infeliz? Então vou facilitar então para vocês. Alguém gosta de ser infeliz aqui? Quem é que gosta? Quem é que não gosta? Mas às vezes também momentos difíceis. Agora começamos o estudo. Isso aí. Agora começou o assunto. Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui, estou aqui vendendo para vocês, tá? Sou um vendedor, descobri a máquina da felicidade. Esse equipamentozinho aqui é a máquina da felicidade. Já ouviram falar naquele gênio da lâmpada? Então, conseguiram fazer o gênio da lâmpada nesse equipamento. Isso não é um celular, é uma maquininha de fazer felicidade. Ou seja, se você estiver doente, você pega a maquininha e fala assim, estou doente. Aí ela sai aqui um comprimidozinho que você toma e fica curado. Se você, de repente, está sem dinheiro, a conta atrasou no final do mês, você fala assim para a maquininha, estou sem dinheiro. Aí sai aqui as notas que eu preciso para pagar as minhas contas. Se eu estou me sentindo sozinho, eu vou na maquininha e falo aqui, estou sozinho. E automaticamente aparece aqui do meu lado a pessoa que eu estou querendo que esteja do meu lado. Alguém compraria essa máquina? Gente, olha só, vamos ser sinceros. Eu vejo aí a fila aí da loteria, tá grande a fila. Ninguém fala assim, não vou fazer a aposta, porque se eu fizer a aposta e ganhar, eu vou criar um problema para mim. Eu sei que eu vou criar um problema para mim, mas eu vou mentir para vocês não. Quando tem bolão lá no meu trabalho, eu entro no bolão. Não vou mentir para vocês. Eu fico imaginando, meu Deus, já pensou se todo mundo ganha e eu não ganho? Olha aí, a minha dificuldade. Meu espírito ainda velho falando. Eu estou sendo sincero, estou abrindo meu coração para vocês. Será que alguém aqui compraria essa maquininha? Ou a gente falaria assim, não, isso aqui vai atrapalhar a minha evolução espiritual, eu não vou usar isso aqui. Aí, rapidinho, escondido aqui, pega e guarda. Gente, no mesmo capítulo, 4 itens à frente, no item 24, tem e aí eu vou colaborar com a opinião da amiga, né? Tem uma passagem que é uma outra instrução do Espírito falado de a desgraça real, ou a infelicidade real. A gente está falando de felicidade. Vamos falar um pouquinho de infelicidade para a gente poder entender. E aí, o Espírito que fala sobre isso, ele foi muito feliz, no bom sentido, quando ele trouxe as informações. Ele nos diz que isso que nós procuramos, a melhor condição, a paz, a tranquilidade. Eu, quando desejo o aniversário, eu falo assim, saúde e paz. Né? Isso que a gente procura, qualquer que seja, essa noção de tranquilidade,
ele fala que essa é a desgraça real. As facilidades. Isso mesmo. As facilidades são a desgraça real. E aí eu vou explicar por quê. Ele fala lá, mas eu vou explicar de maneira bem simbólica para vocês entenderem. Eu não sei nem se já tem 1 ano já, mas a Rainha Elizabeth desencarnou há pouco tempo, né? Tem mais de 1 ano já isso? Eu fico falando isso nas minhas palestras, mas tem pouco tempo, né? E aí, quando teve lá o funeral dela, eu fiquei pensando assim, vou falar de mim, não vou falar de vocês não, porque eu me conheço, eu não conheço vocês a fundo, né? Mas eu me conheço. Pelo menos tento me conhecer, né? Às vezes eu fico me surpreendendo com algumas coisas, negativas ainda, mas eu tento me conhecer. Eu fico pensando, gente, imagina se eu fosse a Rainha Elizabeth. Ou o Rei Charles atual, né? Eu estava lendo sobre ele, parece que tem um funcionário para escovar os dentes dele. Como é que é isso, né? Eu chego, vou no banheiro, boto meus dentes para fora e vem alguém. É isso aí, gente. É isso aí. Eu fico imaginando se eu tivesse essa vida de facilidade. Um país inteiro torcendo por mim, um país inteiro cuidando de mim. Inglaterra, diga-se de passagem, é um país com bastantes condições, né? Condições de todos os tipos, né? Eu fico imaginando essa encarnação que eu tivesse. Imagina que eu nascesse príncipe. E aí tem uma série interessante que conta a história da Rainha Elizabeth. Tudo hoje em dia é série, né? Mas é uma série interessante, são vários capítulos. A série é Crown, Coroa, que conta essa história dela, desde a infância dela até a época atual, vamos chamar assim. Não, aliás, acho que vai até a época da Diana, né? Até a época da Diana. Então, eu fico imaginando se eu tivesse nascido rei. Olha, eu vou falar para vocês, do jeito que eu sou preguiçoso, eu ia chegar altamente comprometido no plano espiritual. Não estaria. Eu estaria lá, sentado, alguém escovando meu dente. Aliás, acho que eu estaria até dormindo ainda, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa felicidade que nós buscamos, que é a tranquilidade, que a gente pode relatar várias coisas, no nosso momento evolutivo que nós estamos, que nós aprendemos na doutrina espírita, qual é a raiz? Nós temos males ainda. Alguém tem dúvida? Será que tem alguém aqui que não faz mal? Ricardo, você faz mal? Eu faço, gente. Eu sou mal às vezes. Não vou enganar vocês. Ainda mais, e aí vou dizer para vocês que todos nós somos, quando Kardec pergunta para os espíritos o que é a maldade, eles respondem que é a ausência do bem. Opa! Se eu não faço o bem, o que eu estou fazendo? Tem dias que eu não faço bem. Eu já falei que eu sou bem preguiçoso. Diz que eu acordo assim, nossa, estou com uma preguiça de fazer o bem, estou fazendo mal. Então, no momento que nós estamos, a raiz de todos os nossos males é um só, o egoísmo. Se vocês forem pensar, todas as dificuldades que existem na humanidade, todas, 100, 200, 1.000, 3.000 dificuldades, todas elas têm uma origem, o egoísmo, com um filho direto chamado orgulho. Então, nós estamos num momento evolutivo ainda que nós somos egoístas. Se nós não fôssemos egoístas, não adianta, gente, não tem máscara. Não adianta se esconder aí dentro do corpo físico de vocês, não. Somos egoístas, sim, senão não estaríamos num mundo de provas e expiações. A não ser que fôssemos um missionário. Maria Teresa, por exemplo, Gandhi. Se fôssemos um espírito superior que vem aqui por missão, será que tem alguém aqui que é espírito superior? Eu não sou. Então, eu sou sincero com vocês e comigo mesmo. Não me engano. E aí fala assim, nossa, como é que pode um cara ir mal ficar aqui lá no centro espírita fazendo palestra? Bom, se fosse assim, não ia ter palestrante aqui.
Tem aqueles que escondem direitinho, né? Se escondem através da sua máscara, através da sua, de repente, da sua prova. Não aparece quem é, mas nós somos o que fomos. Não podemos esquecer isso. Então, nossa condição ainda é uma condição ainda de espíritos inferiores. Todos nós. Isso é muito bom na doutrina espírita, né? Ela esclarece, ela nos posiciona. Ela nos mostra quem somos. E aí sim, ao me conhecer, eu posso caminhar. E eu já entendo, e aí vem a instrução do tema de hoje, a felicidade não pode ser desse mundo. Como é que seria se Deus inventasse essa maquininha para a gente? Isso aqui é só um símbolo, tá? Essa máquina não existe não, por favor. Não precisem pegar o meu celular quando acabar. Não existe. Mas imagina se Deus inventasse essa maquininha de felicidade. Nós estaríamos nos comprometendo. Como deu o exemplo da prova da realeza, que deve ser uma prova dificílima, eu não sei se a rainha Elizabeth, se a Elizabeth, o espírito de Elizabeth, venceu essa prova ou não. Eu não sei. Eu sei que eu não venceria. Pode ser que ela tenha vencido, pode ser que ela tenha aproveitado, ela tenha usado isso a benefício próprio. Por isso que dizem que a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza. Porque na pobreza, a pobreza em todos os sentidos, nós estamos em aflição. E aí vamos entender, bem-aventurados os aflitos. Porque quando vem a dificuldade, é aquela hora que a espiritualidade fala para a gente assim, vai, evolui, está na sua hora. Isso não é ruim. Se eu estou em sofrimento, se eu estou numa aflição, olha que interessante essa visão que a doutrina espírita traz. Ela falou assim para a gente, a vida, Ricardo, está na sua hora. Anda, segue. A página, olha para a redenção, a página, Emmanuel, ele falou, de certa forma, sobre isso. A gente quer esperar por Jesus. Todo movimento que o cristianismo fala através de Jesus, ele traz um movimento que parte da gente. Ele fala assim, ó, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não falou, eu te aliviarei, vos aliviarei. Ele não falou isso. Ele falou, vinde a mim. Ele fala, vá e não peque mais. Sempre tem um movimento. Percebem? Sempre tem um verbo, vai, levanta-te e andas. Levanta-te. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele não falou, o céu vai te ajudar. Primeiro se ajuda, aí o céu vai te ajudar. A tua fé te curou. Então, sempre parte do indivíduo. Perceberam? Sempre parte do indivíduo. Então, essa bem-aventurança, que está muito bem explicada na doutrina espírita, e eu me sinto até um privilegiado por conhecer a doutrina espírita, me sinto sim grato pela vida, por ter chegado nesse momento da minha encarnação, da minha vida, e ter descoberto o espiritismo, esse trabalho que Kardec muito bem codificou, que é um trabalho que toda a espiritualidade trouxe, né, a superior. Essa informação faz toda a diferença para mim. E eu quero convidar para fazer para vocês. Ora, há 2 dias atrás meu carro quebrou. Meu carro quebrou. Eu estou num trabalho agora que eu dependo do meu carro muito mais do que antes, com uma atividade noturna, que eu tomei a decisão de fazer. Aí meu carro quebra. E aí eu poderia falar assim, caramba, eu estou triste porque meu carro quebrou, ou feliz porque prontamente uma pessoa se colocou a emprestar um carro para mim. Tudo depende da maneira como a gente vê. A gente pode pegar um copo, olhar para esse copo e falar assim, nossa, esse copo está com pouca água. Ou olhar para esse copo e falar assim, nossa, esse copo tem água. O olhar é nosso. E nós estamos vendo um momento muito delicado. Um momento muito importante na história de toda a humanidade. Olha só, na história de toda a humanidade, desde quando esse planeta foi preparado para receber a vida, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Desde quando o planeta ficou apto para receber a vida, ou seja, o nosso planeta lá na fase pré-histórica, até hoje, tem uma história bem grande.
No meio do caminho, no final dessa era pré-histórica, nós, como homens, como mulheres, como espíritos, pudemos reencarnar. E nós chegamos aqui. E é bem importante fazer uma observação. Alguém aqui está vindo pela primeira vez na nossa casa? Todo mundo já vem. Primeira vez de vocês? Sejam bem-vindos, tá? Primeira vez na casa ou na doutrina espírita? Na casa. Então já conhece já o espiritismo, né? Então todos aqui já conhecem o espiritismo. Mas eu sempre deixo o convite para o estudo. Falamos agora do Gelco. Para entender o que nós estamos conversando, nós precisamos entender o que é reencarnação. Eu vou falar para vocês, eu não acredito, Francisca, na reencarnação. Vocês sabiam? Eu não acredito nela. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Porque desde quando eu conheci a teoria, né, espírita, eu questiono até hoje a reencarnação e não encontro outra alternativa para provar o amor de Deus, a justiça divina, para provar o amor, que o amor vence. Só a reencarnação. É uma peça. Antes de ser espírita, era dogma na minha cabeça, era mistério. Eu aceitava por fé. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita ela promove a fé raciocinada, ela alimenta a nossa razão. É o quebra-cabeça que faltou. Bom, agora eu entendi, faz sentido. Então eu deixo sempre o convite. Se não sabe o que é reencarnação, vem, estuda, tira a dúvida, fala que não acredita, que com certeza, eu não tenho dúvida, a resposta vai ser encontrada. Então, voltando aqui no nosso tema de hoje, vamos imaginar que nós estamos no plano espiritual, só colaborando com o que nós estamos conversando. E aí estamos prontos para reencarnar. Vamos imaginar que aqui é uma palestra lá no mundo espiritual. E todo mundo esse grupo inteiro vai reencarnar na próxima leva, vamos dizer assim. Está todo mundo pronto para reencarnar. O que vocês escolheriam para reencarnar? Uma vida de tranquilidade? De desafio? Vocês pegariam a reencarnação de vocês como pega assim, vamos fazer uma viagem? Eu queria estar em tal lugar, nas Ilhas Maldivas, né? Tranquilo. Eu queria, de repente, ser um ator de sucesso, um empresário, né? Queria ter dinheiro. Como é que a gente queria ter saúde? Como é que a gente escolheria a nossa reencarnação? Vamos pensar uma coisa? Nós vamos ter que reencarnar. E reencarnar passa pelo esquecimento. Tem um motivo também. Não é o assunto aqui de hoje, mas o esquecimento do passado também tem um motivo. Santo esquecimento. Porque se não fosse o esquecimento do passado, a gente já se culpa. A gente já se culpa, já não se perdoa. E com as lembranças dessa vida, imagina de outras vidas juntos. A gente não vai conseguir evoluir. Por isso que nós temos, graças a Deus, que Ele nos deu a bênção, por isso que o cérebro foi feito para esquecer. Então a gente já sabe que olha só, a gente vai esquecer, vai se afastar dos amores, porque reencarnar é a morte ao contrário. Existe lá convivência no plano espiritual. Alguém vai sair, vai ficar longos anos fora. 80, 50, 70, 30, enfim, tudo é programado. Mas é uma viagem longa. Aí os amores muitos vêm juntos, né? Não, peraí, eu vou também. Espera que eu vou. Eu vou, tá? Espera que eu vou. São os reencontros. E nós sabemos que a gente vem para uma prova. Ou seja, se nós estamos ainda em provas de expiação, vem para passar por dificuldade. Qualquer prova é uma dificuldade. Quem já fez prova sabe o que é. Se prepara, às vezes um ano inteiro, para sentar em 2 dias e ter que comprovar que sabe aquilo que estudou o ano inteiro. Às vezes o sentimento atrapalha. Às vezes a ansiedade, o medo de não fazer a tempo aquela prova, joga, entre aspas, um ano todo fora. Eu digo entre aspas porque nada é jogado fora. Tudo é aproveitável. Então, voltando ao assunto, nós estamos vivendo num momento ímpar no nosso planeta. Ímpar. Todos nós aqui. Ímpar. Nos 2 sentidos. No sentido positivo e também no sentido de desafio. Não vou nem falar negativo, porque não tem negativo.
Essa história aqui é uma história de ganha-ganha. Ninguém perde. Ganha, ganha. Deus é infinitamente justo e bom. Ele não quer o nosso mal. Ninguém aqui está perdendo nada. Está só ganhando. Até a aflição está ganhando. Guimarães Rosa, no livro Sertão Veredas, ele tem uma passagem que ele fala sobre isso. Ele fala assim que a vida, ela aperta, ela afrouxa, ela inquieta, desinquieta. O que a vida quer da gente é que a gente seja feliz na alegria e mais ainda feliz na tristeza. É possível? É possível. Então, voltando, nós estamos no meio de uma transformação planetária. Planetária. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. E nós escolhemos reencarnar nesse momento. E aí estamos vendo um momento muito ímpar na nossa sociedade global. Tá? Nós estamos na época de aprender, de fato, a lidar com os nossos sentimentos. Nós ainda não sabemos fazer isso. Sempre existiu dificuldade de ordem sentimental, mas agora a coisa está... Parece que as dificuldades estão maiores, as tristezas, a depressão, tá aí. A gente estava falando sobre um trabalho que tem no Centro de Valorização da Vida, CVV, não sei se vocês conhecem, é um número gratuito, 188, que é como se fosse um amigo emprestado, está passando por dificuldade, não tem ninguém para conversar, liga para o 188. Esse serviço, ele é só do Brasil, ele atende por dia 10 mil ligações. 10 mil ligações por dia. O voluntário acaba de falar, desliga, o telefone toca. São 5 mil voluntários. Em setembro, vamos falar aqui sobre isso. Vai ter um estudo, vamos falar sobre esse trabalho em específico. Né? Mas, por que eu estou trazendo essa informação? Estamos na era de lidar com as nossas emoções. Há 200 anos atrás, nós tínhamos um desafio, escravidão. A gente tem preconceito ainda hoje, mas há 200 anos atrás a gente fazia coisa muito mais feia do que hoje. Eu fico pensando, onde eu estava há 200 anos atrás? Por isso que eu falo, eu estou na minha melhor fase. Todos nós, o espírito ele evolui. Então nós estamos na nossa melhor fase moral e a nossa fase emocional. Essa é a questão. Né? E aí vem esse espírito, né? E traz essa informação e ele fala, a felicidade não é desse mundo. E não tem problema não ser. Não tem problema. A questão não é essa busca da felicidade. A questão é aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É possível ser feliz na alegria e na tristeza, desde que aceitemos a tristeza. Alguém aqui nunca foi triste? Ou nunca esteve numa fase de tristeza? Quem já esteve triste alguma vez na vida? Concorda? Eu estou num momento tranquilo, mas eu já estive em momentos muito graves, muito difíceis na minha vida. Muito difíceis. Tão difíceis que eu estou me lembrando aqui de alguns momentos que eu achava que nem ia passar. E eu não me engano. Isso não quer dizer que não vai acontecer novamente. A felicidade, ela fica variando. Eu posso estar num momento feliz, triste, um momento tranquilo, um momento muito difícil, um momento de paz, de desespero. Alguém tem dúvida? Alguém já passou por dificuldades muito grandes aqui? Não é verdade? E olha que interessante, passou. Não passou? Vai passar sempre. Sempre passa. Até porque a vida não é a reencarnação que nós estamos. Aqui é só uma prova. Talvez seja a prova maior que eu tenho de que minha fé ainda é pequena. Porque quando eu perco alguém que eu amo, ó, eu usei esse termo de propósito, perco. Porque a gente acha que a gente perde. Quando alguém desencarna, um amor meu desencarna, eu sofro. E sofro. Mas você não é espírita? Sou, mas eu sofro. Porque minha fé ainda é pequena. Se minha fé fosse do tamanho como deveria ser mesmo,
eu estaria feliz. Como assim, Ricardo? Ué, por que não? O meu amor acabou a prova dele, voltou para casa. Espera aí, eu já vou, tá? A gente está nesse nível? Não está ainda. Vai falar isso quando um filho desencarna. Vai falar isso quando um filho, de repente, sei lá, vou chutar aqui, só para a gente poder contextualizar, de 3 anos, descobre uma leucemia. E a gente tem que largar tudo para poder cuidar daquele nosso amor, e ele não vence a doença vence ele, naquele momento. É muito difícil, mas nada é por acaso. E vou falar para vocês o mais importante, tudo é para o nosso bem. Contrapartida, vocês falaram muito bem sobre a maquininha de felicidade, mas quando a aflição bate na nossa casa, é porque muitas das vezes, aliás, eu queria fazer um comentário antes, a maquininha de felicidade, ela existe. Está aqui, ó. Ela existe, gente. Aqui nesse livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Tudo. Só depende da gente. Não é uma coisa assim, você ainda não está, você tem que primeiro estudar os livros da codificação. Não, você tem que ser espírita. Também não. Você não precisa ser religioso para ser feliz, para merecer a superioridade. Não precisa. A religião ela ajuda, porque ela traz a informação. E especificamente a doutrina espírita, nesse livro aqui, Livro dos Espíritos, deixo o trabalhinho de casa para vocês. Peguem o Livro dos Espíritos. Se não tiverem, arrumem. Não precisa comprar não, tem até de graça na internet. A Federação Espírita, ela dá o PDF, né, aquele arquivo digital do livro. Arrumem o Livro dos Espíritos e peguem a terceira parte. A terceira parte é a nossa máquina de felicidade. São as leis divinas, as leis morais, muito bem explicadas, muito bem descritas com perguntas e respostas sobre tudo que a gente precisa saber do universo. Quer ser feliz? Segue aquilo. Fato. Se eu estou seguindo, eu vou buscar minha felicidade, eu estou construindo ela. Se eu me afasto, e muitas das vezes eu faço isso, não sei vocês, está lá, e eu estou aqui. Aí vem a aflição, bate na minha porta. Ricardo, você está longe. Você está longe do seu propósito. Você não veio para a sua prova? Você não veio reencarnar para resolver essa questão A, B, C, D que você escolheu? Você está longe disso. As suas más tendências, suas dificuldades, vicissitudes, dê o nome que quiserem dar, estão te afastando. Por isso que vem a aflição. Às vezes eu tenho dificuldades, que eu converso com a minha esposa e falo assim, meu Deus, o que Deus quer de mim? Eu tenho a resposta. Só estou me enganando, eu sei o que precisa. Está aqui. Todas as leis. A gente não conhece as leis físicas, muito bem descritas pela ciência, tem as leis morais, estão aqui. É só seguir. Olha que interessante, até aquilo que nós fizemos de errado no passado, que nós temos que ressarcir ainda, porque existe a lei de causa e efeito. Se ficar claro para o espírito de coração que ele aprendeu a lição, esse bem que você faz apaga a sua multidão de pecados. Não é no sentido de que não vou ressarcir. Eu vou ressarcir, mas de uma forma muito mais suave, muito mais branda. Então, só depende de nós. Primeira coisa que a gente precisa fazer, talvez nesse momento que nós estamos vivendo, é aprender a olhar para dentro de nós, a nos conhecermos, e o convite da doutrina espírita é um convite de autoconhecimento. Não precisa ser o único, não é o único, não. Tem várias formas de se autoconhecer. Terapia é muito bom para autoconhecimento. Tem outras religiões também que são muito boas para autoconhecimento, mas também a doutrina espírita é muito boa para autoconhecimento. A questão não é a forma, a questão é o autoconhecimento. Nós precisamos entender, eu preciso entender,
quem eu sou. A gente sabe tudo de todo mundo. Por falar assim, em dificuldade, defeito, a gente aponta todo mundo, a gente julga todo mundo. Eu tenho que olhar para dentro de mim, claro, sem julgamento, porque também a gente faz isso, a gente também se machuca, né? Não nos perdoa. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos de forma real, sincera, transparente. Eu tenho que resolver, por exemplo, essas 5 coisas na minha vida nesse momento. Por exemplo, 5, dando um exemplo. A questão não é se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Kardec fala isso. A questão não é chegar lá, não é ser espírito superior. A questão é o esforço, é o movimento. Olha o que Jesus falou: vinde a mim, ajuda-te. É isso que está sendo falado aqui. Tenta ser uma pessoa melhor. Fé, com certeza. Porque se não acreditar, não adianta. Não adianta. E aí a doutrina espírita, ela tem um convite maravilhoso. Porque se você não acredita, vem aqui para a doutrina espírita e expõe a sua incredulidade. Pode falar. Isso aí. E geralmente, quando a gente aponta alguma coisa que está nos incomodando, é porque está em nós. A psicologia fala isso, é a teoria do espelho. Se eu tenho uma pessoa do meu convívio que está me incomodando, é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Se eu estivesse bem resolvido com isso, isso não estaria me incomodando. Então, gente, nós temos, na verdade, todas as ferramentas, todas as ferramentas para trazer um olhar diferente para a dor. Porque a gente fala de infelicidade, a gente fala de sofrimento, a gente pode trazer de forma simbólica, como dor. Alguém que gosta de sentir dor? Oi? Isso aí. Alguém gosta? Eu não gosto de sentir dor. Mas a dor é um aviso, é um alerta. E é bom ter dor. Como assim, Ricardo? É bom ter dor. Você sabia que existe uma síndrome? Eu sempre falo isso. Às vezes alguém que está na transmissão bota lá o nome da síndrome. Eu realmente não guardo. Tem uma síndrome que a pessoa tem, que é genética, que ela reencarna, deve ser uma prova bem difícil, ela reencarna com a possibilidade de não sentir dor. Olha, eu queria isso. Não queira, não. Porque se não sentir dor, você não percebe o problema quando chega. Um bebê que tem essa síndrome é difícil, porque quando ele está na fase da mastigação, ele leva o dedo na boca e ele morde o dedo, até para coçar a gengiva. A dor faz ele parar. Se ele não sente dor, ele mastiga a mão dele sem perceber. Se eu estou cozinhando, por exemplo, e eu não sou bom de cozinha, tá? Mas eu estou aprendendo, se eu estou cozinhando e por não ser bom, eu sempre boto a mão na panela, impressionante, eu esqueço que ele está quente. O que acontece? Eu logo largo por causa da dor. Que bom que eu tenho a dor, porque se eu botasse a mão na panela quente e não sentisse dor, não está prestando atenção, quando eu fosse olhar, a minha mão estaria consumida pelo fogo, pelo calor. E dependendo da queimadura, não tem jeito. Aquela matéria física, ela não vai voltar a ser como ela era antes. Então, a dor é aqui, ó, para aqui. É isso. Aí vem Joana de Ângeles, não é o Ricardo, tá bem? Não sou o que estou falando. Vem Joana de Ângeles, que é esse espírito que nós conhecemos, né? Que traz muitas informações boas e diz assim: o sofrimento é a febre da alma. Porque a febre também é um processo de dor. A febre não é um aviso. Quando a gente está com febre, vou tomar um antitérmicozinho ali, melhorei aquele incômodo, aquela dor nas costas, aquela fraqueza, aquela dor no corpo. Se voltar, não parou a febre, o que eu tenho que fazer? É automedicar? Não, por favor, né, gente? Vamos no médico, né? E aí eu vou descobrir alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa no meu organismo. É fato, se eu estou com febre, pode ser uma virose, pode ser uma infecção, alguma coisa está acontecendo. É um aviso. Ricardo, se cuida. O sofrimento é a febre da alma.
Se eu estou sofrendo, se eu não estou feliz, é um aviso. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para acabar o sofrimento. Ah, Ricardo, você não sabe meu sofrimento. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que a resposta está aqui, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Se eu faço bem, se eu me esforço, se eu tento dominar minhas más tendências, se eu estou de coração aberto a perdoar as pessoas à minha volta, se eu aceito os meus sentimentos como momentos só do meu burilamento, a lapidação é isso. Você pega lá uma pedra bruta, passa pelo processo de lapidação e ela vira uma pedra preciosa. A pedra preciosa, ela está dentro da pedra bruta. Todos nós temos a centelha divina. Todos nós, sem exceção, gente, sem exceção, vamos chegar no mesmo nível de Jesus. Olha que interessante. O pior dos verdugos, aquela pessoa muito má, vai chegar no nível de Jesus. Cada um tem seu tempo. E por isso que vem a lapidação. Por isso que vem a aflição, para poder nos ajudar a fazer esse movimento. Mas é possível se reformar sem sofrimento. O sofrimento ele é opcional. Ele é só um aviso para todos nós. Quando a gente fala aqui que a felicidade é relativa, é possível, sim, nós criarmos momentos de felicidade em nossas vidas. Nós podemos, ainda assim, num planeta de provas e expiações, nós podemos construir nossa felicidade. Não vai ser aquela felicidade, né? Até porque nós não somos aquele espírito ainda. Mas tem uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, para nós finalizarmos. Só depende de nós. De ninguém. De ninguém. Depende de ninguém. Só de nós. Mas você não sabe a prova que eu tenho. Depende só de você. O céu e o inferno estão aqui. Eu posso estar num ambiente super tranquilo e estar vivendo um inferno astral na minha cabeça. Posso estar perto das pessoas que mais me amam, que mais cuidam de mim. Se eu não estou bem emocionalmente, se a minha mente está em desequilíbrio, eu estou no inferno na minha mente, não adianta, o ambiente não vai mudar. Eu posso estar num ambiente péssimo, com tudo dando errado, pessoas altamente tóxicas, vamos dizer assim, mas se eu estou bem emocionalmente, nada me afeta. Nós somos senhores de nós mesmos. Essa história de obsessor que falam aí é igual o diabo na outra religião. A gente bota a culpa no outro. Chico Xavier recebeu uma vez uma mensagem de um espírito superior. Ele não quis se identificar, mas ele sentiu a superioridade daquele espírito. Ele não disse o nome dele. O nome da mensagem é Vozes do Espírito. Depois procurem na internet. Vozes do Espírito, Chico Xavier. Eu só vou tirar uma frase dessa mensagem que fala que o nosso adversário é nosso instrutor. O adversário é nosso instrutor. O obsessor é nosso instrutor. Porque se ele está nos obsediando, é porque nós demos permissão para isso. Se nós não quisermos, você pode botar aqui o pior obsessor do mundo. Se eu não quiser, ele não vai me obsediar. Então, olha que legal. Só depende de nós. Não tem coisa mais rica que isso. Trazer para a gente não só a responsabilidade, mas trazer para a gente a nossa dignidade. Só depende de nós. Então é esse convite que a instrução do Espírito traz para a gente no dia de hoje. Ao sairmos desse portão, o convite é esse. Que nós tenhamos a certeza de que a felicidade não é desse mundo, mas quem constrói a felicidade sou eu próprio. Que se eu tiver um momento de aflição, que eu seja grato por isso. Bem-aventurado você que está aflito ou está aflita, porque você vai evoluir. Está num processo de evolução.
A porta bateu, falou assim, ó, vai, você vai ganhar com isso. Eu ganho com isso. Se tu está numa prova de facilidade, cuidado. Cuidado, porque ainda está se comprometendo, não está na fase de evoluir. Não é que a questão seja o sofrimento, a aflição, não é isso. Eu posso estar numa fase de não ter o sofrimento e estar evoluindo. É uma escolha nossa. Eu não preciso do sofrimento para evoluir. Eu tenho que me reformar. Eu tenho que todo dia olhar para mim e falar assim, primeiro, Ricardo, eu te amo. Primeira coisa é isso. Auto-amor. Porque se nós não nos amarmos, não vamos conseguir amar ninguém. E o amor é a solução para tudo, tá? O amor é a solução para tudo. Qualquer dificuldade, não falei do Evangelho, não é uma carta de amor? Então é amor que nós estamos falando. O amor é a solução para tudo. Se nós sabemos amar, está resolvido o teu problema. Tu vai fazer uma reencarnação maravilhosa. O problema é que a gente confunde amor com egoísmo. Esse é o problema. Não está no amor, está no egoísmo. Então, todo dia de manhã, olha para o espelho e fala, eu te amo. Fala aí, eu te amo. Amem a si próprios, olha no espelho. Não, eu não consigo fazer isso, faz sem conseguir. Quando uma vez falaram isso para mim, eu estava numa fase muito ruim, muito para baixo, já era espírita, fazia assistência espiritual, não adiantava nada. Ó, tá vendo? Não adianta ter o conhecimento não, não adiantava nada, só sofrendo. Aí, um espírito amigo chegou para mim e falou assim, olha para o espelho, Ricardo, e fala, eu te amo. Botou o espelho na minha frente, tomei um susto, não consegui falar. E eu não gosto desse cara aí que estou olhando, não. Então faz isso um mantra. Isso fez toda a diferença na minha vida. Até porque na época o meu sofrimento era problema de relacionamento, né? A gente quer amor pra gente, olha o egoísmo aí. Aí a pessoa se afasta, a gente sofre, não é isso? Quando a gente se ama, a pessoa se afasta, quem está perdendo é ela, é ele, gente. Eu falo para a Fernanda, para minha esposa, se você não me quer, quem perde é você. Entendeu? É isso aí. Ah, você não me quer, não? E ela quer, tá? Ela quer. Mas se não quisesse, quem está perdendo é você que está perdendo, Ricardo. Porque eu me amo. A gente tem que ser autossuficiente, gente. Então a primeira coisa é isso. Fala que se ama. Faz disso um mantra diário. Porque vocês vão aceitar vocês como vocês são. E aí vem a segunda parte. Esforço. Domina as más tendências. Tenta. Não se cobra que não conseguiu. Não se cobra. Não conseguiu, tudo bem. E olha como é que Deus é bom. Sempre tem um dia novo. Sempre vai ter um dia novo. Se jogou uma encarnação fora, vai ter outra. Não tem problema. Quantas forem necessárias. Eu falei para vocês, é ganha-ganha. Não é ganha-perde. Então, tenta. Hoje eu vou resolver essa questão minha. Eu estou há alguns anos tentando resolver a questão da obesidade. Não consegui, mas estou tentando. É o processo que conta, é o caminho que conta. Tenta. Mas também não fica sem fazer nada. Aí não. Aí vem o sofrimento. Tenta. Se tentar, está no caminho. Se a gente sair desse portão com essas duas coisas colocadas na prática, não é tentar resolver o problema do outro, por favor, tá, gente? Ah, meu marido tinha que estar aqui ouvindo essa palestra? Minha esposa tinha que estar aqui ouvindo essa palestra? Não, isso não está valendo. Aí é a história do julgamento, né? Daquilo que foi falado, que o tio Amadeu falou. Não é o outro. Jesus falou isso. Não julgues para não serem julgados. Esquece julgamento. Acolhe o defeito, a dificuldade do outro. O outro é difícil? Aceita a sua cruz. Aceita. Porque essa é a sua prova. Se você aceitar, vai estar lá a espiritualidade falando, ó, está aceitando, hein? Tá conseguindo, viu? E está conseguindo lá. Que legal, está conseguindo. Aceita. E muda. Muda você mesmo. Nós não mudamos ninguém. Mas se nós conseguimos mudar uma coisinha nossa, está valendo a pena. Tá? Então é esse recado que a espiritualidade traz para todos nós, através da doutrina espírita, que nós possamos colocar isso em prática, porque sim, dessa forma, nós vamos construir um planeta melhor. Jesus falou assim, os brandos herdarão a terra,
gente, está chegando esse momento. Não vai demorar muito. Eu não vou me ater aqui a datas, porque não é a questão. Mas eu posso garantir para vocês que não falta muito. A questão que vocês têm que fazer, a reflexão, é a seguinte: eu estou pronto para herdar a terra? Quando a gente fala isso, não é mundo de regeneração, não confundam com o mundo de espírito superior, por favor. Não é mundo feliz, não. Ainda vai ter o mal ainda, mas a regra vai inverter. O bem vai falar acima do mal. Então, a pergunta que eu tenho que fazer para mim: eu estou pronto para herdar a terra? Será que na próxima reencarnação que eu tiver, já vai ser regeneração, eu estou pronto para reencarnar aqui? Temos tempo ainda dá tempo. Nós estamos no meio da prova. Nós estamos no meio dessa prova. Ainda dá tempo. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Uma boa semana a todos, tá? Que todos tenham uma semana não só de paz e tranquilidade, mas de reforma íntima, tá bom? Obrigado. Ai, que maravilha. Muito bom, gente. Então, estamos encerrando a primeira parte da nossa reunião e convidamos a todos para que na próxima semana estejamos juntos novamente, continuando a estudar, aprendendo. E o passe não é obrigatório. Quem desejar ficar por passe, que permaneça em seus lugares, em silêncio, que depois serão conduzidos à Câmara de Passe. E você gostaria de fazer a nossa prece final? Você está muito inspirado, então a espiritualidade está te ajudando. Vamos lá. Bom, vamos convidar a todos que possamos unir os nossos corações, unir os nossos sentimentos. Vamos nos imaginar num outro local, nesse momento. Nós aprendemos na doutrina espírita que o nosso pensamento pode viajar ao universo. Então, nesse momento, convido a todos que estejamos em pensamento na Estação Espacial Internacional, que fica em volta do nosso planeta. Somos todos astronautas em pensamento. E que nós possamos, nesse momento, contemplar o nosso planeta, o globo, a riqueza do azul, as nuvens, os continentes. E ao olharmos para o nosso planeta, da estação espacial em pensamento, a gente vai perceber que a gente não vai encontrar a dor, a dificuldade, não vamos encontrar os desafios, nós só vamos encontrar paz, harmonia, equilíbrio. E aí olhamos para o céu, contemplamos as estrelas, cada pontinho luminoso é um sistema de planetas que tem um Sol em sua volta, um astro como o nosso Sol, nos aquecendo. E aí percebemos a grandiosidade do amor de Deus. Somos gratos por isso, Deus. Quando percebemos o cuidado que Tu tens com a gente, quando percebemos o carinho de deixar Jesus aqui próximo de nós, como referência, como modelo e guia, louvamos a Jesus e um sentimento só prevalece, é o da gratidão. Obrigado pela oportunidade das nossas vidas, obrigado por esse momento que ele é único, ele não vai se repetir, mas que esse momento sirva para nós de motivação para colocarmos em prática a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de querer ser melhor, a nossa vontade de fazer o bem. Obrigado por esse evangelho de amor que Jesus trouxe e por essa doutrina maravilhosa que reescreve, que explica. Obrigado por o Consolador prometido, Jesus, por ter trazido tanta informação que para a gente é precioso para a nossa mudança. Do lado de cá, nós nos sentimos motivados a nos tornarmos pessoas melhores, a, de certa forma, de retribuir essa gratidão através de uma construção íntima, que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, que possamos construir, que venha a dificuldade, que nós possamos olhar para a dificuldade, abraçá-la e transformá-la em oportunidade.
direcionamos nossos pensamentos a Jesus. Obrigado, Jesus, por todo esse amor. Nós sentimos esse amor. Muitas das vezes nós não sentimos, só na teoria. Mas quando a gente contempla todo esse cuidado, quando a gente contempla todo esse momento, a gente tem uma noção desse amor, amor incondicional. Um amor que, muitas das vezes, é muito bem representado por um outro amor que nós temos, por um amor de uma mãe, um amor sem condições, amar por amar. Obrigado por isso. Pedimos permissão para encerrarmos esse momento na certeza do porvir, na certeza do teu amor, Jesus. Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. A Ti entregamos nossas vidas e salva-nos através do trabalho redentor. Que assim seja, graças a Deus.